Boa noite, pessoal. Vamos começar, então? Bem, hoje está previsto 2 palestras, né? Com a professora Joana Romanovski, doutora em Educação, e o professor André, que vai falar sobre corrupção. Okay? Então, além da palestra normal, também o evento vai ser gravado, porque a gente depois, posteriormente, vai transmitir para o EAD essas palestras. Então, cada palestra vai durar em torno de 55 minutos. A gente vai abrir para perguntas. Então, eu sugiro para vocês aí desligarem os celulares, né? Que a professora doutora Joana Romanovski vai falar sobre educação. Olá, meus cumprimentos a todos vocês que estão aqui e que têm acompanhado essas palestras, que são palestras que discutem temas da atualidade, que permitem que vocês possam ampliar o conhecimento a respeito dessas questões. Eu vou conversar um pouco com vocês sobre educação. O que é educação, qual é a finalidade da educação, quais são as questões atuais em relação à educação, que problemas temos enfrentado em relação a esse processo educacional. Então, para que educação? A educação, enquanto possibilidade de humanização, isto é, a continuidade dos seres humanos, ela surge exatamente quando os seres humanos tomam consciência que quem morre é alguém da sua espécie. Até então, os homens e as mulheres não tinham consciência de que nós éramos uma espécie que temos continuidade. Os primeiros ritos que marcam essa consciência são os ritos de morte, de enterro, não do nascimento. Quando os homens descobrem que quem morre é alguém que é da sua espécie, passam a ter uma preocupação em relação à preservação dessa espécie e do legado que cada ser humano deixa ao morrer. Então, toda essa sabedoria, todo esse conhecimento que é gerado de uma geração para outra, passou a ser uma preocupação daqueles seres humanos, lá naqueles tempos remotos, praticamente na noite dos tempos. E passam, então, a se preocupar em passar de uma geração para outra aquilo que esses homens e mulheres sabiam, tanto em relação a essa relação homem-natureza, como em relação a costumes que começam a ser desenvolvidos por esses homens e mulheres. Já a escola, enquanto modelo de escola, como é hoje, ela é uma invenção da modernidade. A história antiga não incluía a escola no modelo em que nós temos hoje. A preocupação em reunir crianças, jovens, adultos, ela passa a existir a partir da modernidade dos anos de 1500, 1600, no sentido de que, por motivo religioso, a reforma protestante previa que é um preceito da reforma protestante, que cada sujeito pode interpretar a verdade que está na Bíblia. Portanto, cada sujeito pode ler a Bíblia e entender o que ela quer dizer. E é por isso que há preocupação com as escolas de ler e escrever, para que as pessoas pudessem ter acesso à verdade, à história sagrada, e interpretarem essa verdade como uma possibilidade de conquistarem o céu. Após esse movimento que vai da reforma e contra-reforma de organização de escolas de ler e escrever, o iluminismo justamente vai colocar a necessidade do conhecimento como uma das formas de
iluminar a mente e, através do conhecimento, homens e mulheres se tornarem capazes de desenvolver as suas capacidades de entendimento do mundo e de serem homens e mulheres. Outro fato que também marca essa passagem da origem da escola pública como tal é a Revolução Francesa, porque até então havia uma vinculação entre escola e Estado, e é na República que se sente a necessidade da escola ser pública, no sentido de formar o cidadão para participar dessa nova forma de organização do Estado, que é a República. Outro fato também que marca a origem da escola é a Revolução Industrial, que justamente vai colocar a passagem de uma sociedade agrícola para uma sociedade industrializada. E, com isso, a escola vai ganhando espaço e força até ela chegar ao século XX como uma reivindicação do conjunto da população para que, de fato, as populações tivessem acesso à leitura e à escrita. É aqui. Então, para que educação? Educação para a vida social, para a vida na polis, na cidade, para a vida do trabalho, para o exercício do trabalho, é necessária educação. Para a emancipação dos sujeitos, isso é, quanto mais educação nós temos, mais a nossa capacidade de entender o mundo e entender o acesso ao conhecimento. E, ao ter o acesso ao conhecimento, eu tenho acesso à ciência, e, ao ter o acesso à ciência, eu sou capaz de pensar criticamente e tomar decisões muito mais embasadas, muito mais entendidas, compreendidas, que me tornam uma pessoa livre no meu pensar e no meu fazer. E as sociedades modernas exigem cada vez mais um processo de escolarização alargado, quer dizer, um processo de escolarização que vai para além de saber escrever, ler e contar. Cada vez mais nós precisamos ter uma educação que tenha um profundo conhecimento daquele campo no qual nós trabalhamos, daquele espaço no qual nós vivemos, e também para o exercício da própria cidadania. Para nós entendermos as relações sociais, precisamos de educação intensa e profunda. Isso faz com que, a partir dos anos de 1920, é um movimento muito intenso de educação, mas só nos anos 90, de fato, é que aqui nós temos essa possibilidade de pensar educação para todos. Educação passa a ser um direito de todo cidadão. Onde não houver escola, as pessoas podem se organizar e pedir a abertura de escola, porque a educação básica é um direito do indivíduo, um direito individual. Todos nós temos direito à educação, do 0 aos 18 anos, educação pública, gratuita, e que nos permita ter esta formação de base. Portanto, a educação básica corresponde à educação infantil, ao ensino fundamental e ao ensino médio. E ela se vincula a essa possibilidade de você ter o fundamento do conhecimento e das relações sociais que te permitam viver na contemporaneidade, participando intensamente, tanto pelo conhecimento da tecnologia, como o conhecimento do trabalho, como o conhecimento da ciência. Razão pela qual, cada vez mais a escola se expande. Nós já falamos em escola de tempo integral, que as crianças ficam o dia todo
aprendendo para que possam, de fato, ter acesso ao conhecimento. E a educação superior, que é o outro segmento da educação brasileira, ela envolve justamente os cursos que vocês fazem, que são os cursos de graduação, os cursos de licenciatura e os cursos que também uma grande maioria dos nossos alunos também fazem, que são os cursos tecnológicos. E nós temos um outro segmento da educação, que é a educação profissional, e é dessa forma que no Brasil ela está pensada, que envolve os cursos técnicos de base, que são os cursos básicos, os técnicos, e de nível superior, os cursos tecnológicos. Então, dessa forma, a organização do processo educacional brasileiro, ele está pensado nesses três grandes segmentos. E a educação superior, após a graduação, ela tem aquilo que se chama de pós-graduação, já está dito no próprio nome, que são os cursos de especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado e assim por diante. Né? Pois bem, pensando em relação às questões que envolvem o processo educacional, nós vamos ter um grande problema na educação brasileira, que são os níveis de desenvolvimento da educação medidos pelos índices do IDEB. Ou seja, a educação brasileira, em relação ao seu desempenho, ela não atingiu os patamares desejáveis, de tal forma que as nossas crianças têm um desempenho considerado ótimo. A média dos últimos IDEBs tem mantido o ensino fundamental em torno da nota 5 e o ensino médio em torno de 3,9, 4. Então, essa perspectiva do nível de desempenho da nossa escolarização põe a escola em alerta, no sentido de que é necessário melhorar a qualidade do ensino que é desenvolvido nas salas de aula. Razão pela qual há uma intensificação de que a condição da escola tem que ser melhorada, exatamente porque o desempenho dos alunos precisa galgar outros níveis acima do que nós temos no presente momento. O último exame realizado agora em 2015 está em processamento e não, pelas noticiários que nós temos ouvido, não tem demonstrado que nós tenhamos tido um ótimo desempenho em relação a esses índices. Essas provas, elas são aplicadas a todas as crianças que estão nas escolas públicas, razão pela qual elas têm uma média nacional. Não é a média de um aluno, mas a média do conjunto dos alunos do ensino fundamental. Por outro lado, uma outra grande questão que envolve a educação é a educação como direito. Se todos nós temos direito a ter escola, todas as crianças devem estar na escola. Dos 6 aos 14 anos, os índices de matrícula das crianças que estão na escola mostram que nós já temos quase que a universalização do ensino. Nós temos um índice aproximado de 95% das crianças frequentando a escola. Isso dá um indicador de que o acesso à escola tem melhorado. No entanto, nós temos outros problemas em relação a essa situação. Para nós termos uma ideia da dimensão, são 28 milhões de crianças que estão na escola. Isso não é pouco. Isso é muita criança na escola. É muito professor envolvido, é muitas famílias envolvidas,
é um contingente que, de fato, mexe com a sociedade brasileira, esse volume que representa o ensino fundamental. Já no ensino médio, nós temos lá que o número de alunos que está no ensino médio está em torno de 10 milhões. Isso significa que o ensino médio ainda não é acessível para o conjunto da população de 15 a 18 anos. Nós temos ainda muitos jovens que não estão na escola, razão pela qual a educação básica não é universal. A mesma situação acontece na educação infantil, que também tem um índice menor de acesso aos níveis de matrícula. Nem todas as crianças do 0 aos 4 anos têm vaga para estarem nas escolas, razão pela qual isso tem sido uma das metas a serem ampliadas. Pois bem, nós temos 109 mil escolas, onde estão matriculados 50 milhões de alunos na educação básica, sendo que 41 milhões estão nas escolas públicas. Portanto, na educação básica, a educação brasileira é predominantemente pública. No ensino superior, isso se inverte, mas na educação básica, ela é predominantemente pública. E as redes municipais, elas são responsáveis por metade dessas matrículas. A maioria das crianças está em escolas que têm como mantenedor o município e não o Estado. A federação, as escolas de educação básica que são vinculadas ao governo federal, elas são em número bem menor. Né? Vocês veem lá que apenas menos de 1% são escolas de educação básica que são vinculadas ao governo federal. Isso porque, historicamente, a educação básica sempre foi vinculada aos estados e municípios, e a educação superior que é vinculada ao governo federal. Ali, vocês têm um gráfico mostrando as taxas de educação superior no Brasil. Então, vocês estão observando que nós temos apenas 24% da população em taxa bruta matriculada no ensino superior, a população de 18 a 22 anos. Portanto, nós temos uma dívida social em relação à escola pública. A escola pública superior, mesmo pública ou privada, a educação superior não atinge a totalidade da população. Vocês têm assistido, têm visto uma expansão acelerada do número de escolas de ensino superior que têm sido abertas. Mesmo assim, nós temos uma faixa muito pequena da população que frequenta o ensino superior. Para se ter uma ideia, mas isso é diferente em outros países, no Canadá, 90% da população tem ensino superior. Só para a gente ter uma ideia o que significa a diferença entre aquilo que é chamado países de alto desenvolvimento e países emergentes, como somos nós. Nesse índice da educação, nós estamos longe de atingir as metas estabelecidas, que pelo menos 30% da população tenha ensino superior. E vocês veem ali que o crescimento tem sido ampliado a partir dos anos 2000, é que o Brasil começa a se preocupar em expandir o ensino superior. Até então, o número de cursos de nível superior no Brasil
eram muito pequenos. A média de escolarização da população brasileira nos anos 2000 era de 6 a 7 anos apenas. Agora que nós temos uma ampliação desse nível de educação, mas, mesmo assim, nós temos um índice de 20%, de 20% a 22% de matrículas de alunos no ensino superior. E ali nós temos lá ainda um gráfico que nos mostra que a educação superior está atingindo muito mais os jovens, e principalmente os jovens que têm maior poder aquisitivo. As questões de raça, cor e os índices de populações mais pobres não têm acesso tanto quanto as populações que têm mais poder aquisitivo. Então, digamos assim, todos nós somos privilegiados, de certa forma, de ter tido acesso ao ensino superior, porque a grande maioria da população brasileira não tem acesso à educação superior. Esses são todos índices que estão no Ministério da Educação, os últimos boletins divulgados aí pelo governo. E vocês veem também a distribuição da escolarização de nível superior por estado brasileiro. A região que tem mais alto índice de escolarização de nível superior, qual seria? A nossa, aqui no Sul. Nós temos um índice de escolarização mais alto do que a região Sudeste. Pareceria para todos nós que os estados mais ricos, como São Paulo, teriam um índice de escolarização mais elevado. Mas são os estados do Sul que têm, da região Sul, que têm os maiores índices de matrícula no ensino superior. São os mais desenvolvidos nessa questão educacional. Só para vocês terem uma rápida olhada aí nesses mapas, né? Pois bem, na atualidade, quais são os grandes programas que estão em desenvolvimento no Ministério da Educação e que, inclusive, passaram pelo Congresso Nacional? Vocês já ouviram falar no Plano Nacional de Educação, no PNE? Então, nesse momento, a grande discussão no Brasil é o Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação, ele é um plano programado para ser desenvolvido nos próximos 10 anos. Em termos de educação, é o Plano Nacional que mostra quais são as metas em relação à questão educacional brasileira. São 20 metas que estão contidas no plano. E vocês veem ali que a maioria das metas está relacionada à expansão do ensino superior. Aliás, perdão, desculpe. A expansão do ensino em geral, da educação básica e da educação superior. Então, nesse sentido, está previsto no Plano Nacional a expansão do ensino médio, no sentido de que essa educação do ensino médio atinja um contingente mais intenso da população brasileira. A outra meta também é justamente a questão da formação continuada inicial dos professores. Os professores precisam ter, de fato, uma formação que permita que eles possam desenvolver um ensino mais eficiente, de tal forma que aqueles índices que nós falávamos lá do IDEB possam ser ampliados. Nós precisamos atingir médias de desempenho mais alto, e uma da aposta do Ministério da Educação e da sociedade em geral é que, se os professores tiverem uma formação melhor,
melhor será o ensino que eles vão desenvolver. E se eles desenvolverem melhor o ensino, as crianças terão um melhor desempenho. A outra meta também que envolve também o Plano Nacional, é a questão do material didático. O material didático que é preparado para as escolas precisa de ter uma melhoria significativa, de tal forma que as informações que estão coletadas e programadas lá nos livros didáticos sejam informações mais densas e verdadeiras, porque ainda os livros didáticos têm erros de conteúdo. A outra questão ainda, em relação à questão das metas, está justamente em buscar uma formação profissional e acadêmica mais intensa dos alunos, de tal forma que o seu desempenho no mundo do trabalho seja muito mais eficiente, de que envolva... Estou achando tão estranho esse slide, ele não está na ordem que deveria estar. Esse slide, é verdade, esse slide se refere a outra questão que está em discussão, que é um currículo mínimo. Nós precisamos de um currículo mínimo para regular a escola básica. Esse é o pensamento que está em discussão no conjunto das discussões que estão em desenvolvimento no Ministério. E o plano mínimo pressupõe de que nós possamos pensar os conhecimentos quanto ao nível global, ao nível regional, ao nível internacional, ou seja, que o acesso ao conhecimento, a esse currículo básico, permita que as crianças tenham informações que vão além daquela proximidade de onde elas vivem, mas que elas possam dialogar com o universo. Isso significa, por exemplo, de que o bilinguismo, uma formação na língua portuguesa e em língua estrangeira moderna, possa ser uma realidade para todas as crianças, porque nós só vamos conseguir dialogar no mundo quando conseguirmos ter mais de uma língua. A língua portuguesa nos permite dialogar com os países que falam a língua portuguesa. Com os demais países, nós não conseguimos estabelecer um diálogo tão intenso. A outra questão que está posta também nesse currículo são as práticas corporais, intelectuais e arte. Nós não temos que ter uma escola que só tenha instrução, que só nos ensine conteúdos. A escola precisa também trabalhar com essa possibilidade que temos do uso do nosso corpo, de sabermos como cuidar do corpo, como usar o corpo, como programar o nosso corpo de tal forma que ele sofra menos e que tenha menos doença, porque sabemos cuidar do nosso corpo e lidar com as práticas desportivas que nos desenvolve para estarmos no mundo. E também uma outra questão é a questão cultural. Nós não podemos ser limitados só a ser instruídos, mas temos que compreender o mundo nas suas diferentes linguagens, nas suas diferentes manifestações, razão pela qual esse currículo mínimo deverá estar trabalhando essas questões. Uma outra questão também é a convivência ética. Nós temos que saber como lidar com o direito, com a prática em relação aos nossos co-irmãos, com o outro. O que é ser ético? Que direito eu tenho de invadir a vida do outro? Como eu posso, de fato, me estar no mundo, digamos assim, estar no mundo de tal forma que eu possa respeitar e ser respeitado. Essa é uma questão importante.
outra questão é também como nós podemos nos cuidar de tal forma que possamos ter essa perspectiva estética de estar nos espaços e lugares que sejam bonitos, agradáveis e que nos façam bem. Além disso, o conhecimento precisa compreender essa questão técnica, essa questão social e econômica. Não basta apenas ser instruído, é preciso saber o que eu faço com o dinheiro que eu ganho, como obter melhor resultado com o meu trabalho. E aqui, voltando, então, às metas do Plano Nacional, eu tenho lá, considerando as questões que estão colocadas, a meta 1, a meta 2, a meta 3, a meta 6 e a meta 7, elas se referem justamente a essa questão da expansão do ensino. Vejam lá, universalizar até 2016 a educação infantil. Será que nós vamos conseguir? Provavelmente não. Para atender as crianças de 4 a 5 anos. Todas as crianças de 4 a 5 anos terão direito a ter vaga. Universalizar o ensino fundamental de 9 anos. Nós temos uma universalização aos 6 e aos 7 anos, mas falta muito para que todas as crianças possam estar na escola durante os 9 anos do ensino fundamental. Universalizar o atendimento escolar para a população de 15 anos no ensino médio. Alfabetizar todas as crianças até, no máximo, 3 anos de presença na escola. Porque tem muitas crianças que chegam ao 5º ano e ainda não sabem ler e escrever. Então, elas deverão... A escola tem que se tornar mais eficiente, de tal forma que todas possam ler. Oferecer educação integral, cada vez mais a escola, o dia todo para um número maior de crianças. Até 50% das crianças terá direito a ter escola em tempo integral. Fomentar a qualidade da educação básica, aquilo que eu falava em relação ao IDEB, de tal forma que toda a educação básica seja eficiente. A meta 9, 10 e 11 também fala de expansão. Elevar a faixa de alfabetização da população acima de 18 anos, que ainda é muito alto o número de alunos e de pessoas que não sabem ler e escrever. Oferecer 25% para a educação de jovens e adultos que ainda estão fora da faixa etária de escolarização e que precisam aprender a ler e a escrever. Triplicar as matrículas da educação profissional, razão pela qual o Pronatec, vocês ouviram falar muito deste programa, e que precisa ter uma expansão. Por outro lado, ainda temos a questão da inclusão. A população que tem algum problema e que precisa ter acesso a uma escolarização de qualidade. A outra meta, justamente, elevar a escolarização em nível superior. Como vocês podem ver, a maioria das metas está em relação à elevação da capacidade de assegurar a educação para todos. As metas 15, 16, 17 e 18 se referem à questão da formação dos professores. Assegurar aos professores uma formação de qualidade, que todos os professores que estão em sala de aula, desde a educação infantil até o fim do ensino superior, possam ter, pelo menos, o nível superior de educação.
já se fala que os professores que estão na educação básica possam ter também mestrado como um nível de formação para virem a ministrar aulas. Evidentemente que isso gera uma outra questão, que é assegurar o pagamento desses professores, a melhoria salarial e do plano de carreira, de tal forma que todos os professores em todos os municípios brasileiros ultrapassem o piso salarial dos professores, que se tenha, de fato, plano de carreira que permita os professores estarem, de fato, assegurado o seu direito a uma profissão digna e bem remunerada. Outra questão que envolve a educação está relacionada à diversidade. Por que a diversidade passou a ser uma questão que é preocupação hoje em todas as políticas educacionais, em todas as questões, na imprensa, vocês escutam isso, em todos os locais? Porque na medida em que todas as crianças foram para a escola, são crianças vindo de diferentes culturas, de diferentes famílias, de diferentes formas de organização, de diferentes etnias, de diferente raça, que faz com que esse caldo da diversidade esteja presente na escola. Nós não temos mais na escola só os alunos da classe média, que era um privilégio durante longos anos no Brasil. Hoje nós temos a população que está na escola, ela vem de todos os locais, de todas as diferentes formas de situação e história de vida. Razão pela qual a questão da diversidade passa a ser uma preocupação. E, com isso, a questão de gênero também está presente, porque ainda as mulheres são menos valorizadas, embora elas tenham mais escolarização do que os homens. Isso faz com que nós tenhamos que pensar a diversidade também em relação à questão religiosa. A escola não pode discriminar as crianças por questões de credo, de fé. Dessa forma, nós temos lá também uma outra possibilidade de atendimento da criança. Que outras diversidades temos? A diversidade em relação à própria linguagem, em relação às artes, em relação ao trabalho que temos com matemática, ciências, todas essas questões que são relativas à diversidade, elas têm que considerar os níveis de cognição das crianças, mas, ao mesmo tempo, possibilitar a todas as crianças que elas possam aprender com igualdade, mas tendo tratamento diferenciado à medida da necessidade e do modo como essas crianças e jovens se relacionam com o conhecimento. Então, vocês têm aí um mapa mostrando a diversidade brasileira. Cada região, cada local, cada cidade, cada comunidade tem uma forma diferenciada de ser e de estar no mundo. Razão pela qual a educação precisa olhar essas questões que estão aí colocadas. E essa diversidade, a forma de trabalhar com ela, é, de fato, envolvendo diretores, professores, estudantes, as comunidades em geral, para que todos possam entender que nós possamos ser diferentes, sem preconceito, sem bullying na escola hoje. Então, essa é uma questão que provavelmente estará entre as questões discutidas nos exames que vocês farão. Provavelmente, nós teremos questões relativas à diversidade. Por que é importante
olhar a diversidade, porque todos têm direito a uma educação sem preconceito, sem tratamento que humilhe, sem tratamento que torne o outro como excluído, e sim ver o outro como alguém que tem direito tanto quanto eu. Essa é uma razão que nos faz pensar a questão das áreas temáticas que têm sido discriminadas. A discriminação no Brasil passa pela questão étnico-racial, ou seja, as pessoas que têm raça ou cor diferente são tratadas de modos diferentes. Então, nessa questão, nós temos que aprender a trabalhar com o outro como alguém que é diferente, mas que tem o mesmo direito dos demais. Uma outra questão também em relação à diversidade é a questão da deficiência. Os deficientes ainda são segregados na sociedade brasileira. Eles não são tratados com os mesmos direitos que as pessoas que não têm deficiência são tratadas. Todo aquele que tem uma necessidade especial tem direito à acessibilidade, à permanência, a tratamento, ao aprendizado, a estar numa escola normal, sem ter que estar segregado numa escola diferente. Ele tem direito a estar nessa escola e tem que ter o atendimento que ele precisa, que pode ser combinado entre a escola, digamos assim, normal, regular, e a escola especial, que o atenda em sua diversidade, mas permita a convivência com as outras crianças. A outra questão também que tem sido motivo de bullying, de discriminação, são as questões de gênero e de orientação sexual. Todas as pessoas podem ter a opção em relação à sua direção de vida, sem que, por isso, elas tenham que ser discriminadas por essas opções que elas fazem, tanto de credo como de orientação sexual, e assim as outras questões que têm sido motivos de bullying, de preconceito, de tratamento discriminatório. Outra questão que temos também que olhar é a questão se somos as populações indígenas, as populações quilombolas, elas têm o mesmo direito que qualquer outra população de estar na escola, de ter acesso. A outra questão também está em relação à questão socioeconômica. As populações mais pobres, porque têm que trabalhar, nem sempre têm acesso à educação, razão pela qual são discriminadas principalmente na educação superior, porque acabam não tendo acesso a poderem frequentar o ensino superior, porque têm que trabalhar. E, além disso, a discriminação territorial. No Brasil, nós sabemos que tem regiões que têm mais acesso e outras regiões que têm menos acesso às questões educacionais. Razão pela qual temos que pensar todas essas questões que são discriminatórias. Então, essa questão da diversidade, esses dados que estão aí, que são dados indicando quais são os motivos de segregação, são dados de pesquisa que mostram que são esses os fatores que têm gerado preconceito nas escolas. Ainda
Um outro campo importante na educação é o campo da inclusão, né? Ou seja, todas as crianças que têm um problema que está relacionado à sua diferença, ela tem direito de estar na escola e poder participar, com uma proposta pedagógica que atenda essa diversidade e que permita que ela possa, de fato, aprender. Porque o que tem acontecido nas escolas é que as escolas recebem as crianças, mas os professores nem sempre sabem o que fazer adequadamente para essa criança, e essa criança acaba ficando na escola, mas aprendendo nada. Ela é uma inclusão às avessas. Quer dizer, a criança fica na escola, mas não está incluída porque ela não tem chance de participar, de trabalhar com a questão do conhecimento, de tal forma como os outros colegas que estão na mesma sala. Não há um atendimento que favoreça essa criança para que ela possa aprender. Portanto, o papel educativo da educação é um papel que exige justiça social. Não se trata só de instruir, mas de praticar na escola e na educação a justiça social. Ou seja, nós temos que trabalhar bem, tratar muito bem os vencidos na competição, que é a última frase que está ali, dizendo, ou seja, aqueles que têm menos chance têm que ter oportunidades ampliadas, porque os que se saem bem não precisam de muito apoio, mas aqueles que se saem mal são os que precisam de maior apoio. E o que tem acontecido na educação? Aqueles que se saem mal são excluídos e não atendidos. Nós temos que pensar a educação de uma outra forma, isto é, todos têm direito a ter uma educação de alta qualidade. Portanto, nós temos que cuidar dos vencidos com o mesmo tratamento que cuidamos dos que se saem bem. De modo geral, o que acontece na escola? Vocês sabem muito bem, né? Há um tratamento diferenciado para os que se saem mal. A fila dos que vão reprovar. Então, isso não pode mais acontecer na escola. Todos têm direito a serem aprovados. Todos têm direito a aprender e a conhecer e a ter bom desempenho. A escola de massa, ela precisa pensar uma juventude, né, que não basta só instruir, mas é preciso ir além da instrução. Permitir que todos possam participar da vida cidadã e, ao mesmo tempo, poderem criticar, acessar o conhecimento, a tecnologia e assim sucessivamente. Ou seja, uma escola reservada só a bons alunos não se coloca mais hoje como uma escola que, de fato, esteja adequada para o nosso tempo. A escola precisa pensar em todos e não apenas naqueles que são os chamados bons alunos. A escola pode ser um espaço de educação e cultura na instrução e, mais além, nas atividades culturais, esportivas, na organização da própria vida escolar, no atendimento dos alunos fora da classe. Aqueles que não podem estar na sala por algum motivo precisam ter educação aonde eles estão. Razão pela qual vocês já ouviram falar em educação hospitalar. As crianças que são acometidas de males e que precisam de internamentos prolongados, elas têm no hospital ou no acompanhamento dessa criança uma oportunidade de acompanharem o seu desenvolvimento e a sua escolarização. Elas não podem ficar
restritas a se conformarem de que elas estão doentes e que têm motivos para não estarem na sala de aula. A escola tem que ir até elas, porque todas as crianças têm direito à educação. Eu acho que isso é uma questão importante, para além das discussões que têm sido desenvolvidas. É muito importante que todos vocês possam saber disso e reivindicar esse direito de todas as crianças. Se a criança não pode ir à escola, a escola tem que ir até ela. A cultura escolar leva, de certo modo, à desvalorização do ensino técnico. Essa é uma outra questão que temos que enfrentar. Não importa o curso que eu faça, esse curso tem que ser tão valorizado tanto quanto qualquer outro curso acadêmico e que tem aqueles cursos chamados cursos nobres. Não há curso nobre, há curso para todos e que oportuniza o desempenho do trabalho, da educação e da possibilidade de estar e ser no mundo, para que a educação faça bem, pratique o bem, seja boa e que permita também ser bela. Portanto, eu agora fico aqui à disposição de vocês para questões que vocês queiram fazer, no sentido de esclarecer alguns pontos que nós trouxemos para esse debate introdutório em relação à questão educacional. Tem alguma pergunta, alguma questão que vocês queiram fazer? Espero que tenha sido esclarecedor em alguns pontos da compreensão, principalmente, dessas questões, de quais são as metas da educação nacional, no sentido da universalização do direito, da questão da diversidade, da questão de gênero, da diferença, de todas essas questões que envolvem o direito à educação. Todos têm direito de formar-se, todos têm direito de participar da vida cidadã, da vida coletiva, e de poderem estar e ser ciente de não ter discriminação em função do curso que faz, da raça que é, da sua origem, de qualquer forma que essa origem se manifeste. O ensino europeu ele tem um outro direcionamento em relação à sua continuidade, né? Os alunos já são, digamos assim, direcionados de acordo com a sua potencialidade, com a sua vocação e com o seu desempenho escolar, desde muito cedo para os cursos que eles farão no ensino superior, que é diferente da realidade brasileira, que mantém uma discussão de universalização mais aberta, né? Há fatores de discriminação no Brasil de ordem econômica intensa, mas não por definição antecipada em relação ao direcionamento que a própria escola dá ao sujeito, que é o caso da França, né? O jovem já é direcionado desde muito cedo, ó, você vai para essa escola
onde você vai ser preparado para os cursos técnicos. E você tem mais propensão a desempenho acadêmico direcionado para outras áreas das humanas ou das áreas da saúde, e assim sucessivamente. Então, há uma diferença, e isso está denunciado muito fortemente desde os anos 60. O Bourdieu, que é um sociólogo fortíssimo, que fala justamente da reprodução, justamente ele fala dos herdeiros nessa perspectiva de que as classes mais privilegiadas têm acesso a cursos mais valorizados e que as classes menos privilegiadas têm acesso a cursos menos privilegiados socialmente. Então, diante disso, essa é uma discussão que se coloca no sentido da divisão social do trabalho, que ela é muito mais intensa do que a própria divisão da escola. A divisão social do trabalho é que tem essa marca da discriminação em relação ao ensino técnico e ao ensino considerado clássico, digamos assim. Então, nessa perspectiva é que você teria aí essa discussão muito mais intensa do que significa fazer um curso técnico ou fazer um curso acadêmico. E os cursos técnicos, os politécnicos hoje, eles têm uma possibilidade de continuidade tanto quanto os cursos acadêmicos. Cada vez mais isso vem se colocando como uma exigência para o mundo moderno. Se os cursos técnicos têm que incluir disciplinas ou conhecimentos que te permitam uma vida cidadã e crítica, essa é uma discussão pertinente que me parece que está no interior da sua questão. Quer dizer, o fato de eu fazer um curso técnico não pode me alijar da participação social. E razão pela qual os cursos terão que ter duração ampliada, se não em tempo, na sua integralidade. Razão pela qual a educação integral ela tem essa possibilidade de ampliação desse sujeito à cultura como um todo. Agora, como as crianças, por exemplo, terão acesso aos bens sociais ampliados? Como que as crianças das categorias que têm menos poder aquisitivo poderão, por exemplo, viajar, para que ampliem o seu conhecimento em relação ao espaço, tempo, história, museu, etc. Como que as crianças poderão ter acesso a teatro? Como as crianças poderão ter acesso à música? Como as crianças poderão ter acesso a atividades desportivas? Quer dizer, o problema da discriminação, da divisão social, ele se põe muito mais cedo do que o próprio nível superior, em relação a curso técnico e curso acadêmico. Está posto já na dualidade da escola básica, a escola que prepara as elites e a escola que prepara o conjunto da população trabalhadora. Então, aí já começa uma divisão social intensa e que se expressa na oportunidade dessas crianças e de jovens terem acesso a cursos de melhor possibilidade de ascensão social, digamos assim. A escolarização ela é uma promessa, a escola é uma promessa da vida republicana pela igualdade, e ela não se colocou como verdadeira ainda. A escola ainda é discriminatória. O conjunto da população trabalhadora, para poder estar no ensino superior, tem que ter tripla jornada, manhã, tarde e noite, se quiser continuar tendo acesso a uma escolarização mais elevada, porque ela tem que trabalhar durante o dia e estudar durante a noite, que é diferente da classe que tem mais poder aquisitivo, que estuda de dia e pode daí ter um curso de duração manhã e tarde, com uma formação muito mais longa, muito mais intensa. E não há bolsa
para os alunos na sua totalidade. A maioria da classe trabalhadora tem que pagar pelo seu estudo, né? Ao passo que a classe de elite, porque tem mais privilégio em relação ao seu processo de escolarização, acaba indo para a universidade pública, gratuita e nos chamados cursos nobres. Então, a discussão ela é bem mais complexa do que cursos técnicos e cursos, digamos, clássicos, né? Porque as humanidades, por exemplo, não são cursos técnicos, mas são cursos que têm sido frequentados pelo conjunto da população trabalhadora, porque são ofertadas as licenciaturas e os cursos da área de sociais aplicadas no período noturno, né? Porque a classe trabalhadora consegue conciliar trabalho e estudo ao mesmo tempo. Não sei se eu consegui colocar o problema aí. O problema é bem mais complexo se a gente for pensar, e ele vem sendo denunciado desde os anos 80, da dualidade da escola, né? A escola dos ricos e a escola dos pobres, digamos assim, né? É muito mais profundo do que a divisão de cursos técnicos e cursos clássicos, né? Boa pergunta, boa pergunta. Gostaria de fazer, manifestar o seu pensamento, sua pergunta, alguma dúvida que ficou em relação a essa possibilidade da escolarização? Quer dizer, no Brasil ainda, o grande problema é a universalização. Quer dizer, todos chegarem à escola. Ainda nós não temos o conjunto da população com acesso à escolarização. São poucos ainda. Como vocês viram, são 24% da população de jovens que tem possibilidade de estar no ensino superior. Quer dizer, falta 80%. Exatamente o inverso do Canadá, que tem 80% no ensino superior e 20%, digamos assim, sem ensino superior. Ok? Bom, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, que para mim falar sobre educação é uma paixão. Eu não vou me estender mais, porque nós temos o outro professor que está aqui já aguardando para conversar com vocês sobre um assunto também empolgante, com certeza, né? Muito obrigada e até uma nova oportunidade que eu possa encontrá-los. Quero desejar a todos uma feliz conclusão de curso e que todos tenham a possibilidade de galgar melhores empregos com o diploma que vocês vão, de fato, concluir no seu processo de escolarização. Eu sei que não é fácil vocês terem chegado até aqui, e por isso eu peço uma salva de palmas para vocês mesmos se aplaudindo, no sentido de que vocês são vitoriosos por estarem aqui.